Nosso muito obrigado, professora Mardelli. Quero registrar aqui que, professora, que além do público presente, nós estamos transmitindo pela TV ABMS, temos mais de 500 pessoas assistindo, e eu acho que a maioria dessas pessoas do departamento de RH, né? Estão todas interessadas em angariar conhecimentos acerca dessa ferramenta. E agora o professor André Garcia, né, o nosso terceiro palestrante, que ele é formado em Marketing, Controladoria e Finanças, com graduação em Ciências Contábeis, é diretor do Grupo Marista há mais de 8 anos, desde 2014, implantando a área de serviços compartilhados. Nos 6 anos anteriores, esteve dedicado à direção da rede de colégios, 18 unidades. Trabalhou com gestão de projetos, controladoria e finanças em algumas empresas multinacionais dos ramos de equipamentos para petróleo, autopeças, têxtil, eletrodomésticos, além de consultoria e serviço público. Então, professor André Garcia, com a palavra. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de compartilhar o nosso conhecimento e obrigado aqui pela oportunidade de estar com essa mesa e de ouvir aqui o auditor e também o professor João, trazendo a visão de onde nasceu esse projeto do E-Social. Então, muito interessante entender esse cenário. Também a professora Mardelli, trazendo aqui, nos detalhando uma visão bem profunda de Departamento de Recursos Humanos e dos impactos. E eu quero compartilhar com vocês a experiência nossa na preparação do Grupo Marista para a entrada no ambiente do E-Social. Então, agora eu trago uma visão do ponto de vista da gestão e da gestão da mudança de uma organização de grande porte com alguns segmentos de atuação diferentes, com uma folha de pagamento. Quando nós consolidamos todas as unidades, são aproximadamente 100. Temos uns 13 mil CPFs processados mensalmente, com atuação no ensino superior, na educação básica e na área da saúde, a PUC do Paraná, os 18 colégios, a Rede Marista, aqui em Brasília são 3, e 5 hospitais em Curitiba, além de algumas outras atividades também que suportam o grupo. Muito bem, primeiramente, eu dividi essa apresentação aqui em 4 etapas. Como é que foi a nossa experiência? Primeiro, nós consideramos, lá em 2014, que o E-Social entraria em vigor em janeiro de 2016. Então, o trabalho, nossa gestão da mudança para o E-Social, ele coincide com 2 fatores importantes dentro do Grupo Marista, do qual eu participei. Primeiro foi a criação de uma área de serviços compartilhados, que fica localizada em Curitiba, para todas essas áreas de negócio do Grupo Marista. E como o primeiro desafio, considerando essa data, era justamente fazer a substituição do sistema e dos processos de recursos humanos. Por quê? Nós tínhamos um sistema implantado que ele estava em 2 bases e era uma versão antiga. Ele não suportava o E-Social. E estávamos atuando com diferentes ramos de atividade. Como é que nós começamos? Em outubro de 2014, iniciamos o projeto. A versão atual do sistema, ele não possibilitava um upgrade, né? Ele não possibilitava que eu fizesse uma atualização da versão com o sistema atual. Ele estava dividido em 2 bases de dados. Nós temos alguns CNPJs 001, e nós tínhamos 2 bases de dados dedicadas a todas essas atividades. Ele estava muito customizado, muito customizado. Ele era um sistema sendo utilizado aí há mais de 8 anos, então, com o tempo, nós vamos customizando, adequando a ferramenta ao nosso jeito de atuar. Então, era inviável fazer uma simples atualização de versão. Então, nós tínhamos que partir para uma revisão do zero.
Então fizemos uma análise de fornecedores, de quais ferramentas que poderiam nos ajudar, e selecionamos uma ferramenta de mercado com muita experiência aqui no Brasil, uma empresa internacional, e que ela faz parte do grupo de desenvolvimento da ferramenta do layout e da ferramenta do ambiente do e-social. Esse foi um dos critérios que nós utilizamos também, que facilita muito, porque o fornecedor está por dentro de tudo que está acontecendo neste projeto. Em maio de 2015, nós estávamos com o processo de virada de sistema concluído, ou seja, ele entrou em produção em maio de 2015. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta em modelo sistema como serviço, então não foi uma aquisição, nós pagamos mensalmente a utilização dessa ferramenta. Como eu falei, ele participa do grupo de desenvolvimento do e-social, ele é integrado em todas as áreas que eu já vou mostrar, todas as áreas de composição, ele não é só um sistema de folha de pagamento, é um sistema único, base única, processo único para todas as áreas de atuação e todas as unidades, em torno de 100 unidades de negócio. Fizemos a virada de uma vez só para todas as áreas. Isso foi um grande desafio. A princípio ele parecia difícil demais, arriscado demais, mas depois, na prática, ele se demonstrou como uma situação, um jeito acertado de fazer isso. Porque colocamos todos de um jeito, do mesmo modelo, para não ficar administrando eventos diferentes, situações diferentes. Migramos todo mundo de uma vez só. E, como já falaram aqui também, a mudança cultural ela foi forte. Como que é o sistema integrado? Então, em gestão de pessoas, ele traz toda a parte de cargos e salários, recrutamento e seleção, a folha de pagamento e a medicina e segurança do trabalho. Então, todas essas áreas estão integradas no mesmo sistema. Bom, a segunda parte não é necessariamente cronologicamente essas etapas que eu estou colocando, né? São pontos de atenção. O segundo ponto bem importante que nós olhamos foi que nada muda na legislação, como já foi bem destacado pelo professor João. É a CLT de 1943, em vigor, e com aquelas que foi complementando e fazendo suas alterações. Mas a legislação é absolutamente a mesma. Verificamos quais eram os pontos críticos da legislação e buscamos o que tinha de impacto financeiro, de multas. Apesar que eu estava conversando aqui com o João, ele disse o governo não está muito preocupado em gerar multa, né? A preocupação é que nós tenhamos uma base confiável, e acreditamos. Mas também, como gestor de todo o grupo e ajudando a sensibilizar todos os gestores do grupo, pensando no impacto no bolso, é sempre um argumento importante para a gente avaliar ao que é que a gente está exposto, né? E isso, às vezes, ajuda a definir que prioridade que eu dou para um projeto ou para o outro. Tá? Aí, apenas para ilustrar, não é para ler, nem para esgotar, saímos divulgando aqui, em todas as conversas que fizemos, uma tabela de multas que muitos gestores, a grande maioria, não tem ideia do que é que se incorre em problemas e você pode se impactar por deixar de observar alguma coisa que está na legislação. Tá? Então, tem a questão aqui de admissão do colaborador com menos de 48 horas, que o ambiente do e-social ele é bem interessante. Se a legislação diz que eu tenho que estar com todo o processo de admissão com menos de 48 horas, então eu posso informar para o ambiente do e-social com 24 horas antes dele colocar os pés no seu local de trabalho. Tá? Descumprimento de cotas de profissionais com deficiência, tá?
Registro do aviso de férias, né, como destacado, são 30 dias antes, né? Então, às vezes fica fácil de esquecer que alguém vai sair de férias, né, com 30 dias antes. A parte de saúde, segurança e medicina do trabalho, né, o registro 24 horas, em até 24 horas da ocorrência de um acidente, a falta de registro do exame pela mudança de função, não é? E ainda a ausência de realização da CIP, que depende da quantidade de colaboradores, né? São apenas alguns detalhes, né? Não é para esgotar o assunto, é apenas para a gente se ligar em algumas situações que muitas dessas multas, né, ela dobra pela reincidência e não é a dobra, pelo menos a nossa interpretação, eu acho que se estiver errado me corrija, mas não é eu, André, colaborador, deixei de fazer uma situação, quando eu deixar de fazer novamente, aí dobra. Não, eu deixei de fazer, eu fui o primeiro. A Mardélia deixou de fazer, ela já foi a segunda. Então, ela já é a reincidente. É isso mesmo, né? Então, numa organização aí com 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores, se a gente produzir algum equívoco aí em série, já dá para ter uma ideia de onde é que vai parar uma multinha de R$170, de R$400, né? Quando você multiplica por 1.000, o dinheiro fica grande, né? Muito bem. Impacto nas unidades de negócio. O impacto nas unidades de negócio, daí nós partimos para uma sensibilização de todos os gestores. Eu diria, Mardélia, que a alta gestão foi rápido e fácil para a gente sensibilizar. Já tivemos um apoio imediato e aí logo partimos para essa sensibilização de todos os gestores do grupo. E aí eu frisei bem aqui todos, porque fizemos isso com todos mesmo. Eu, pessoalmente, devo ter apresentado o e-social e os impactos dele para pelo menos umas 500 pessoas. Porque eu estava já dizendo assim, estou fazendo uma evangelização do e-social, né, que é isso que nós temos que fazer mesmo. Incansavelmente, em todos os fóruns, em todas as reuniões, eu pedi e tive o espaço para poder falar sobre as mudanças que nós estávamos passando, e lembrando que estavam sempre de olho em janeiro de 2016. Nesses eventos, sempre destacamos o que muda e o que é que não muda. E o que é que não muda era fácil, a legislação era a mesma. Então, às vezes, eu estava com uma plateia com gestores da área da saúde ou gestores da área do ensino superior, e às vezes todos eles misturados. E aí vinha a questão, não, mas e o meu médico? Sim, o seu médico, a legislação para ele é a mesma. Não é? O intervalo interjornada é o mesmo. O intervalo intrajornada é o mesmo. Ah, mas o meu professor, ele dá aula, da última aula do dia, e a primeira do dia seguinte. Puxa, então vai ter que revisar a grade curricular. Como é que esse professor vai ficar realocado? Porque ele vai ter que ser realocado. E fizemos as realocações, né? Redistribuição de carga horária. Então, teve todos esses impactos aí. A mudança cultural com a nova ferramenta de gestão de pessoas. E aí foi muito legal que, antes de dar um destaque para o e-social, nós queríamos muito uma mudança cultural com essa ferramenta nova. Porque essa ferramenta nova, ela trabalha como uma ferramenta, um grande workflow. O fluxo de trabalho vai acontecendo, ele vai construindo à medida que ele vai acontecendo. Tudo no mesmo sistema, disponível online. Eu consigo fazer uma requisição de pessoal, aprovar uma requisição de férias pelo meu celular. Qualquer dispositivo móvel, qualquer um que tenha um dispositivo móvel conectado à internet ou com o seu 3G, ele consegue aprovar as férias de um colaborador, aprovar um processo, uma abertura de vaga, qualquer situação dessa forma. Ele recebe um aviso, o seu colaborador
fulano está saindo, aliás, vence a segunda férias dele daqui a 90 dias. É o primeiro aviso. Quando chega a 60 dias, ele cai um novo e-mail. O fulano de tal vai ter o segundo período aquisitivo de férias vencendo em 60 dias. Aí, esse é basicamente o último aviso, porque eu já estou a 60 dias de vencer o segundo. Então, eu tenho que agir imediatamente. E aí, o nosso processo contempla qualquer saída de férias, o processo começa 45 dias antes de eu sair de férias. Por quê? Para eu concluir o processo antes dos 30 dias, eu tenho que ter pelo menos uns 15 dias aí para considerar uma discussão do colaborador com o seu gestor, ver se fazer todo o fluxo de aprovação, integrar no sistema, está aprovado para, dentro da área de RH, fazer o processamento dessas férias. E aí tem uma coisa que é, não se cancela férias depois de 30 dias. Marcou férias, está sagrado. E, partindo disso daí, fomos para a revisão dos processos. Então, os processos eles foram revisados, baseado nessa ferramenta, nesse modelo de atuação integrado e com esse fluxo de trabalho online que vai se construindo. E um detalhe um pouquinho melhor aqui, olhando a visão do sistema integrado, também sem esgotar a discussão, apenas alguns destaques importantes que aconteceram conosco no Grupo Marista. Então, usando a mesma figura do sistema integrado de gestão de pessoas, olhando aqui para cargos e salários, com recrutamento e seleção, o que é que tem de muito importante aqui que impacta diretamente do E-Social? Que nós damos um jeito de divulgar isso e dizer, eu não vou fazer isso por causa do E-Social. O E-Social é uma obrigação acessória. Ele não mudou a legislação. Eu vou fazer isso porque eu preciso fazer. Porque numa organização com 13 mil CPFs, 13 mil pessoas que estão nesta base que eu administro, espalhadas em várias cidades, eu preciso tomar uma série de cuidados, independente da legislação e do ambiente do E-Social, eu preciso ter isso de uma forma organizada. Então, a estrutura organizacional previamente inserida no ambiente do E-Social. Então, lá 2014 para 2015, então, antes do sistema entrar em produção, nós já estávamos com a estrutura organizacional, com todos os cargos e salários preparados e imputados dentro do sistema. Por que que isso é muito importante? Porque quando eu, como gestor, vou abrir uma requisição de pessoal, eu vou buscar uma vaga que está dentro dessa estrutura. Uma vaga não, um cargo. A minha vaga, ela está num quadro de pessoal previamente aprovado, que também está disponível no sistema. Então, para um gestor abrir uma vaga, ele tem que ter, primeiro, ele tem que ter aquela vaga disponível no seu sistema. Se não tiver com aquela vaga, ele não consegue, né, professor? Ele não vai conseguir abrir. Para ter aquela vaga disponível, ela tem que ser uma vaga dentro dessa estrutura. Então, eu tenho que me preparar muito para contratar alguém. Em segundo, dentro do recrutamento e seleção, como eu já falei, nenhuma admissão com menos de 48 horas, e elas não acontecem mais. Não tem mais a possibilidade de alguém chegar, olha, a pessoa começou a trabalhar hoje. Não dá. Não tem como fazer o retroativo, né? Mas para isso temos datas programadas. Então, eu faço a admissão sempre às segundas-feiras, a integração do novo colaborador. Para eu estar com o colaborador todo preparado para fazer a integração na segunda-feira, eu só faço a admissão até quarta-feira da semana anterior. Então, eu não fico fazendo admissão todo dia. Porque nós admitimos em torno de 150, 200 pessoas por mês. Se eu ficar admitindo gente todo dia, fica uma loucura o processo, né? Então, tem que ter uma organização. As cotas de profissionais com deficiência. Estamos trabalhando intensivamente nisso. Nós temos um
um profissional deficiente que fica na área de desenvolvimento humano e organizacional, que ele trabalha dentro da organização, na conscientização do que é um profissional com deficiência trabalhando, desmistificando um monte de coisas. Na equipe de atração e seleção, que fica dentro dos serviços compartilhados lá na minha gestão, nós temos também um profissional com deficiência que é um analista especialista em recrutamento. Então, ele sabe onde buscar. E nos últimos 12 meses, nós tivemos assim um crescimento. Nós não chegamos na cota ainda, mas vamos chegar. Estamos muito confiantes que vamos chegar. Porque a nossa curva de admissões foi enorme. E a gente não está criando vaga para profissionais com deficiência. Nós estamos buscando realmente um profissional que ocupe uma vaga dentro do quadro de lotação, uma vaga normal. Então, ele tem que ser formado, tem que estar habilitado e vai trabalhar naquela função. Quando eu passo aqui de recrutamento e seleção para a folha de pagamento, então, o prazo para aprovação, para as férias estar aprovada e liberada dentro do sistema é de 30 dias, conforme a legislação. E aí, o que é que o sistema faz quando aquele período que o colaborador deve estar de férias? Ele tira o acesso automático. Então, pode ser eu, pode ser o superintendente. Ele saiu de férias, o acesso dele no sistema é desligado automaticamente, porque eu fiz isso integrado dentro do sistema. E o que eu tenho que fazer antes de sair de férias com o gestor? Muito simples. O senhor que vai assumir, vai cobrir o meu trabalho durante as minhas férias, eu entro no sistema, eu não preciso de ninguém fazer isso por mim. Eu entro no sistema e digo, agora é o Paulo Cardim que estará fazendo todas as minhas funções de recursos humanos como gestor de área durante as minhas férias. Quando eu retornar de férias no período que está lá no sistema, automaticamente o Paulo Cardim deixa de ter acesso à minha equipe e eu automaticamente passo a ter acesso à minha equipe e fazer o que preciso fazer. Isso é só para que a gente não esqueça, né? Puxa vida, às vezes um dia a mais, um dia a menos, né? Não, amigo. Saiu de férias a partir do dia 1º, então o senhor está de férias. Então, por gentileza, não apareça aqui, não é? Porque você não vai estar com o seu acesso disponível, inclusive, para fazer suas coisas. A jornada de trabalho, né, com escalas, horas extras e intervalos. Trabalhamos muito nisso e estamos desmistificando também essa questão de escala de trabalho e horas extras. Porque quem arruma quer dizer, não é arrumar, é justificar uma entrada antecipada, atrasada, saída antecipada, atrasada ou falta no trabalho. O colaborador marcou o ponto eletrônico, num relógio eletrônico, que ele pode colocar a sua impressão digital, passar o seu cartão ou digitar o número do PIS, qualquer uma dessas opções. Se ficou alguma coisa errada, é o gestor imediato dele que vai justificar isso. E aí entrou uma série de dúvidas também, né? Como que eu vou fazer isso com tantos colaboradores que eu tenho? Vai ter que fazer. Não, mas antes eu passava para a minha secretária fazer isso. Não vai mais. Quem vai fazer isso é o senhor, como gestor da sua equipe. Porque o gestor do recurso humano é o gestor daquele recurso humano. Não é uma área corporativa que vai cuidar disso. Passando aqui, então, da folha de pagamento para a medicina e segurança do trabalho, então nós estamos registrando os EPIs entregues, os exames admissionais e de mudança de função. Mudança de função é muito fácil de esquecer. Só que agora o pessoal não esquece mais. Porque se não tiver o exame de mudança de função, a área do SESMT, ele não dá um ok, e eu não consigo mudar o Paulo de função. Ele vai continuar com o mesmo salário dele, fazendo a mesma coisa dentro do sistema, e aí ele vai receber o salário dele e vai falar com o gestor dele, eu não recebi minha promoção. Sim, não recebeu porque o seu chefe não aprovou. E agora vai ter que fazer o processo. Vamos fazer retroativo? Não. Vai ser desse mês para frente. Então, com essas coisas acontecendo, vocês viram que todo mundo tem que se imbuir nessa situação. Senão,
quando alguém fica de fora, alguém fica para trás em algum momento desse, é entendido o que aconteceu, o workflow automático lá, ele está registrado no sistema, ele não deixa, isso foi um papelzinho que ficou na gaveta de alguém, não tem mais papelzinho, não tem ofício, não tem formulário em lugar nenhum, está dentro do sistema registrado e quem deixou de fazer o que deveria fazer. Afastamentos, né? Por todos os motivos de afastamento, estão todos registrados, o colaborador, se ele chegar de volta, ele não vai conseguir acessar o sistema, ele não vai conseguir marcar o ponto, porque a medicina do trabalho não revisou se ele está realmente apto, se o médico dele liberou ele para voltar para o trabalho. E as 24 horas de registro também do acidente de trabalho. Ajustes técnicos. Então, nós fizemos revisão de cadastros, olhando toda a qualificação cadastral, tributária. Aí nós já, quando fomos trabalhar com isso, aí já sabíamos que tinha sido prorrogado o prazo para setembro agora. Então, em janeiro, fevereiro e março, nós atuamos bem pesado no cadastro dos colaboradores, naquilo que precisava ser revisado. Por exemplo, questão de raça, cor, estado civil. Tem uma série de informações que foram revisadas. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês também. Não é para esgotar, é só para dar um destaque para alguns assuntos. E aí, com isso, nós estamos assim bem empolgados e esperando mesmo que a gente se livre de todas essas obrigações acessórias, né, como já muito bem destacado, às vezes elas têm problema de inconsistência, dá um trabalhão danado, é um custo adicional. Então, do ponto de vista de área de recursos humanos, estamos assim torcendo para que entre logo em vigor, para a gente esquecer de todas essas obrigações. E, para finalizar, a organização marista, que é uma foto aqui de uma estátua tradicional que nós temos aqui do nosso fundador, que é o Marcelino Champagnat. Em todas as nossas unidades nós temos uma estátua dessa com os meninos, né? Então, eu fui olhar e falei, o que seria assim dos nossos valores, os nossos fundamentos como organização. E eu encontrei aqui como presença significativa. Não é? Que a presença significativa, o que nós interpretamos como isso? Somos presença significativa e acolhedora junto às pessoas, com disponibilidade, transparência, confiança, justiça, vivendo as relações que testemunhem cuidado e respeito. E aí nós realmente entendemos que o E-Social, ele só vai ajudar a nossa organização nessa linha da presença significativa, porque se eu não for presença significativa com a minha equipe, eu não cumpro com o E-Social. E nós não estamos lá para cumprir o E-Social, nós estamos lá para ser presença significativa, e aí, como consequência, o E-Social está devidamente atendido. Obrigado.